Bom dia, crianças. Bom, aqui nós vamos trabalhar uma produção de texto. Texto não verbal. O que é o texto não verbal? O texto não verbal é aquele texto que você observa imagem, né? O texto que é constituído de imagens, que tem mais imagem do que escrita. Nesse caso, esse texto, ele é todo... o que nós vamos observar aqui nessa página são apenas imagens. Nesta unidade e na unidade anterior, você viu pinturas. Então, observe que a gente estudou pintura nessa unidade, nesse assunto. Nós estudamos pinturas falando sobre as festas populares da região e estudamos pinturas de alguns autores, né? Como, por exemplo, as pinturas de Volpe. Nós estudamos também. E no caso das bandeirinhas, né? São as pinturas de Volpe. E também a fachada da casa, né? Que essa bem aqui também são as pinturas de Volpe. E aí vamos observar direito essas pinturas, ou seja, esse texto não verbal. Bem aqui diz que é uma grande quadrilha, então observe o cenário, né? A gente vê direitinho aqui essa grande quadrilha. Ela está composta de elementos que se enfeitam uma quadrilha, pessoas com roupas coloridas, bandeirinhas e etc, né? Aí nós temos, observem também que tem cores vivas, né? Aí vamos observar bem aqui, é uma reisada. Aí tá bem aqui, essa imagem, ela representa uma reisada. E a pintora é Vanice, né? Vanice Aires. Aí nós vamos observar novamente a fachada, né? Que é a frente da casa. E aqui são as bandeirinhas. Todas essas pinturas a gente viu elas nos assuntos anteriores. Agora nós vamos ver como é que nós vamos planejar essa produção. E como é que nós vamos fazer essa produção. Então, bem aqui tem planejamento e produção. Agora é você quem vai produzir uma pintura em uma folha de papel. Então, falando primeiro, eu vou dizer quais são os recursos que podem ser usados nessa produção. Podem ser usados, por exemplo, lápis de cor, ou tinta escolar, pode ser usado pincéis. Aqui já diz que vocês vão produzir essa pintura em uma folha de papel, então vocês podem usar uma folha de papel branca. E com a ajuda de um adulto, vocês podem pedir para eles produzirem uma telazinha, para depois da pinturazinha pronta, vocês colocarem na tela. Coisa simples, né? Coisa que dê para a gente fazer, né? Continuando aí, no 2 tem assim. Para isso, escolha a pintura de que mais gostar. Tente fazer uma semelhante. Então, quando se fala em semelhante, é claro que você não vai fazer a pintura igual, porque não tem quem consiga fazer uma pintura dessa igual. Você vai fazer uma pintura do jeito que você souber. Você vai fazer uma pintura parecida, entendeu? Do jeito que você souber. Aí você escolhe, olha e observa e escolhe a que você mais gostar, tá certo? E mais uma observação, porque assim, uma das propostas desta atividade é trabalhar com a ideia de releitura das obras de arte. Então, você vai se lembrar da aula de sexta-feira, da aula do Kim, né? Que vocês fizeram a releitura do desenho do Kim, né? Lá a professora, ela estava mostrando os desenhos do Kim de Alcântara e aí ela pediu que os alunos fizessem a releitura de imagem. Então, ela foi ensinar como era que fazia, né? Quais os materiais, como era que fazia a pintura, mas contanto que vocês fizeram na sexta-feira, na aula de arte, uma releitura das obras do Kim, certo? Que as obras dele
Lá no tema é tela de tempo ao tempo. Então, vocês fizeram uma releitura, tá certo? Então, do mesmo jeito, quando ele fala em releitura, é porque ele quer dizer que você pode fazer uma releitura de uma dessas obras, mas só que você vai fazer uma coisa bem simples, que esteja ao seu alcance, do jeito que você souber. Do jeito que você souber, tá bom. Entendeu? Continuando aí, nós vamos ler a questão do 3. Na questão do 3 diz assim: você poderá mudar as cores e as formas para fazer a pintura do seu jeito. Então, aqui é como eu falei, você vai desenhar, você vai fazer do seu jeito. Então, para isso, você pode fazer o seguinte: você pode usar cores com mais luminosidade, mais ou menos vivacidade, mais ou menos alegria, entre outros. Então, você vai usar a sua criatividade. Continuando aí, tem o 4. Observe se você gosta das cores escolhidas, né? Então, é como eu falei, se você gostar das cores escolhidas, você vai fazer da sua forma. Continuando aí, o 5 diz assim: dê um título para sua pintura e coloque seu nome. Você é o autor dessa obra. Então, você vai pedir a ajuda de um adulto, né? Vai pedir para um adulto auxiliar no momento da escrita do título da sua obra, tá certo? Então, vamos virar ao outro lado da página. Vamos ver o que ainda tem. Continuando aí, nós temos aqui... Aqui é só é como se fosse na sala de aula, e as crianças fizeram as pinturas e penduraram no varal e estão aqui mostrando, né? No varal, ou seja, no mural da escola, que eu quero dizer. Aqui nós não vamos tocar nessa partezinha bem aqui não, que aqui é dentro da sala de aula, ou seja, dentro da escola. Continuando aí, nós vamos ver essa partezinha bem aqui, que diz assim: aí vem poema. Há tantas cores nas coisas que conhecemos. Algumas cores nos encantam mais, outras menos. Acompanhe a leitura de um poema que fala das cores na página 275. Então, nós vamos acompanhar a leitura do poema. Aí ele diz assim: depois, se você gostou do poema, tente memorizar para os colegas. Então, nesse caso, vocês vão memorizar em casa, com a pessoa da família, ou seja, com a família, com as pessoas adultas. Por quê? Porque nós não estamos na sala de aula. Então, vamos lá no poema, né? Deixa eu colocar bem aqui uma folha para marcar isso aqui. Então, nós vamos lá no poema. Esse poema, eu vou fazer a leiturinha dele para vocês. E depois eu vou dizer o que eu quero. Nós temos aqui a unidade 9, né? Que é lá a unidade que nós estamos estudando. Aí aqui tem... Aí vem poema. Aí bem aqui tem, né? Mostrando aqui a imagem também. Vamos observar a imagem. Aqui tem assim, todas. Aí observa aqui a imagenzinha. Aí ele vamos ver a letra do poema. Todas estão nos pincéis dos pintores. Então, ó, todas as cores, né? Tá bem aqui. Nas caras pintadas dos atores, na sabedoria das flores. Todas estão misturadas no saquinho de confete, num pote de confeitos, no baú de brinquedos, na alegria do Bumba Meu Boi, na romaria do interior, nas fantasias do carnaval, no fundo dos oceanos e suas colônias de coral. Então, o que está? Todas as cores, né? Continuando aí, nós vamos ler mais uma estrofe. Azuis, vermelhas, amarelas, roxas, cinzas, prateadas, verdes, laranjas, brancas e douradas, marrons, pretas, rosas, e tantas são todas. Todas são belas, que fazem de teus olhos duas aquarelas. Então, é muito lindo o poema. Agora, o que a tia quer que vocês façam? O Paulo Guilherme, ele vai apresentar a primeira estrofe, só a primeira estrofe, até aqui. A primeira estrofe do poema em vídeo, no grupo de WhatsApp. O Carlos Eduardo, ele vai apresentar a segunda estrofe, também por meio de vídeo, no grupo de WhatsApp. Ele vai ler
com a ajuda de um adulto, a segunda estrofe e vai apresentar no grupo de WhatsApp. Então, essa tarefa da primeira estrofe fica para o Paulo Guilherme. E a segunda estrofe é tarefa do Carlos Eduardo. Então, tenha um bom dia, uma boa atividade.